Muito bem, excelente manhã de sexta-feira para você, doutora Aline Canuto. Sextou por aí? Por aqui sextou, tá? É isso mesmo, viu? Excelente manhã para você e toda a nossa equipe. Excelente manhã de sexta-feira, dia 5 de setembro do ano de 2025, primeira sexta-feira do mês. Para todos nós que me acompanham, ouvintes e espectadores. No ar, agora dentro do programa Embalo Total, minha primeira participação do dia, com notícias do Brasil e do mundo e a nível local, para deixá-los mais à frente e mais bem atualizados. A primeira que trago abrindo assim com chave de ouro, mais de 50% dos brasileiros dizem já perceber impacto do tarifaço. A taxa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros já reflete no cotidiano nacional. É o que revela uma pesquisa da HSR, Specialist Research, feita com 600 participantes. Ao todo, 54% dos entrevistados afirmam sentir muito a influência das tarifas, enquanto 38% disseram sentir um pouco. Quando questionados sobre o que pesa no orçamento, os participantes apontaram alimentos e bebidas em primeiro lugar. Depois, citaram combustíveis e energia, além de medicamentos e planos de saúde. Produtos de higiene e limpeza e eletrônicos também apareceram entre os itens percebidos como mais caros pelos entrevistados. Apesar de variado, o contexto econômico ele tem influenciado no humor dos brasileiros. A maioria dos entrevistados disse estar pessimista, sendo que 46% relataram ansiedade e preocupação. 18% insegurança e incerteza e 11% citaram o alto custo de vida como principal problema. Apenas 2% demonstraram otimismo em relação à dinâmica econômica nacional. Em meio ao cenário, a maioria dos entrevistados afirmou que pretende economizar mais. Cortes em lazer, adiamento de compras e viagens, além da busca por novas fontes de renda, aparecem principalmente como estratégias comuns. No sul do Brasil, destaca-se o pragmatismo em ajudar a ajustar hábitos de consumo, o que evidencia uma tendência geral de cautela financeira e adaptação às atuais condições econômicas. Notícia que trago agora. Trump quer mudar nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele pretende assinar um decreto para nomear o Departamento de Defesa como Departamento de Guerra, disse uma autoridade da Casa Branca. O decreto autoriza o secretário de Defesa, Pete Hegseth, o Departamento de Defesa e funcionários subordinados a usar títulos secundários como Secretário de Guerra, Departamento de Guerra e Secretário Adjunto de Guerra, em correspondências oficiais e comunicações públicas, de acordo com o informativo da Casa Branca. A medida que colocaria a marca de Trump na maior organização do governo e provavelmente custaria centenas de milhões de dólares e instruiria Hegseth a recomendar ações legislativas e executivas necessárias para tornar a mudança de nome permanente. Vale lembrar, desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump decidiu renomear uma série de lugares e instituições, incluindo o Golfo do México, e restaurar os nomes originais das bases militares que foram alteradas após protestos contra a justiça racial. As mudanças de nomes e departamentos são raras e requerem aprovação do Congresso, mas os pares republicanos de Trump detêm uma pequena maioria, na verdade, no Senado e na Câmara dos Deputados. E os líderes do partido do Congresso têm demonstrado pouco apetite para se opor a qualquer uma das iniciativas de Trump. Mudar o nome, eventualmente e novamente, será caro e exigirá a atualização de placas e papéis timbrados usados não apenas por funcionários do Pentágono em Washington, mas também por instalações militares em todo o mundo. Um esforço do ex-presidente Joe Biden para renomear 9 bases que homenageavam a Confederação e os líderes confederados tinha a previsão de custar cerca de 39 milhões de dólares ao Exército. Esse esforço foi revertido por Hegseth no início deste ano. Olha só, Mega Sena, ninguém acerta dezenas e prêmio acumula para 40 milhões. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena realizados ontem, quinta-feira, dia 4. Com o resultado, o prêmio máximo acumulou e chegou a 40 milhões de reais. A quina teve 80 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 22.501,55 cada um.
Outros 4.834 apostadores acertaram 4 números e cada um receberá o prêmio de R$ 613,82, melhor colocando, R$ 613,82. O próximo sorteio da Mega Sena acontece amanhã, sábado, dia 6. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet. O volante com 6 dezenas marcadas custa R$ 6, enquanto o bilhete com 7 números marcados sai por R$ 42. Minha última desta participação vamos falar sim, e por que não, tá? Seleção brasileira. Assistiram ontem? Brasil ofensivo de Ancelotti domina o Chile e vence com brilho de reservas. Eu mesmo assisti, tá? Eu queria ver a nossa seleção como é que ficaria repaginada, né? Com novos nomes, novas pessoas, rapazes mais novos ali atuando pela nossa amarelinha. O Brasil venceu o Chile por 3-0 na noite de ontem, quinta-feira, dia 4, no Maracanã, pela penúltima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Os gols foram marcados por Estevão, Paquetá e Bruno Guimarães. A seleção foi para o intervalo, tá, com o placar de 1-0 e ampliou já no meio da segunda etapa. A seleção de Ancelotti fez um jogo dominante em cima do Chile desde o começo, quando a partida esfriou no início da segunda etapa. As substituições do italiano colocaram fogo no jogo. Era isso aí que a gente estava querendo ver, né? Paquetá e Luiz Henrique foram destaques, participando dos 2 últimos gols. O atacante cruzou para o meia, fazendo o segundo de cabeça, enquanto Paquetá fez belo corta-luz na jogada do terceiro, que contou com a finalização de Luiz Henrique no travessão, que sobrou daí para Bruno Guimarães fazer o terceiro gol. Com o resultado, o Brasil assumiu a segunda colocação do torneio com 28 pontos. O Chile, ele segue na lanterna com apenas 10. Mas até lembrar, né, que ontem, ao ver o jogo, né, as reportagens do pessoal falando que a seleção do Chile atual, ela conta com apenas 2 veteranos, tá? A seleção toda renovada, toda repaginada. Vale lembrar que a seleção brasileira, ela volta a campo nesta terça-feira, às 20h30, quando visita a Bolívia, em El Alto, para fechar as eliminatórias. Atuando em casa e com 4 atacantes de origem, o Brasil entregou o que a escalação sugeria, um time totalmente no ataque. Em alguns momentos, Bruno Guimarães estava dentro da área e Casemiro pisando na meia-lua. O primeiro tempo foi de várias trocas de passe e movimentações, mas com finalizações travadas pela questão da marcação forte do Chile. No segundo tempo, depois do jogo dar aquela esfriada, as entradas de Luiz Henrique e Paquetá mudaram a partida e, em pouco tempo, fizeram o Brasil ampliar o placar e vencer o jogo. Então, ontem foi isso. Ficha técnica, Brasil 3, Chile 0, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, 17ª rodada. Último jogo, tá, da seleção brasileira aqui, pelas eliminatórias, tá, da Copa do Mundo, em solo brasileiro. Gostei da seleção, vamos ver aí próximos adversários, né, próximos jogos. A tendência é que parece estar agora, de verdade, de fato, se preparando para o tão Copa do Mundo 2026. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Por aqui começa pelos produtos Natubio. São eles, Acabe, Polimax, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. Qualidade e variedade que você precisa? Aqui eu falo e recomendo Drogaria LG Farma, tá? Pois tem os melhores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Atendo você no telefone 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Ontem, diga-se de passagem, né? Eu dei um pulo lá na parte da noite para pegar uma medicação e tive que bater um papo bem legal, bem descontraído com o proprietário Gimerson da Drogaria LG Farma. Um grande abraço para ele, com certeza retransmitindo a nossa programação, retransmitindo o nosso programa. Participação minha concluída, devolvendo o som agora para os estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus. Hoje lá, doutor Aline Canuto dá continuidade ao programa Embalo Total. É com você, maninha. Vamos lá.